Olá, seja bem-vindo ao Canal Médico. Gente, hoje eu tenho uma convidada pra lá de especial. E essa convidada maravilhosa, que vocês já conhecem, ela vai falar sobre esse livro maravilhoso que é Homeopatia e Energia. E nada mais do que Miriam, doutora Miriam Marino. Miriam, seja bem-vinda ao Canal Médico em sentido oposto. Gente, que coisa maravilhosa, tá sentada do lado de cá. Tô me sentindo tão mais à vontade, pessoal, vocês não têm noção. A estrelinha nossa de hoje é a Miriam. Pois é, né? Então, vocês já me conhecem, vocês estão sabendo que a doutora Miriam, médica homeopata, instrutora em Mindfulness e outros atributos, hoje tem a grata satisfação de estar ao lado de você, né, Andréia? Muito obrigado por essa oportunidade, né? Eu que agradeço. Nossa, estar com a Miriam aqui é uma delícia, gente, porque a Miriam é maravilhosa. Fora isso, deixa eu falar só um pouquinho da Miriam, tá? A Miriam, ela é médica com especialização em pediatria e homeopatia, coach de vida e saúde, formada em Ayurveda, instrutora em Mindfulness e compaixão, escritora, tá aqui, palestrante, facilitadora da Unipaz Rio de Janeiro e terapeuta floral. E aí, Miriazinha? Ai, gente, são muitas emoções. Eu trouxe até um pequeno slide para vocês verem, né, André? Porque esse negócio de ficar falando de blá, blá, blá. Vamos lá. Enfim, esse livro, Homeopatia e Energia, é o motivo pelo qual eu tô muito grata de estar aqui hoje, né? E o próximo, eu fiz um resumo do resumo, porque, vamos combinar, né? São muitos anos por essa estrada fora de formações e mais, e mais, e mais. E eu trouxe, então, um pouco para que vocês possam ver essa caminhada, essa jornada ao longo de formação como médica há 45 anos. Miriam. Fale, querida. Como o livro Homeopatia e Energia foi idealizado? Como é que ele foi idealizado? Conta pra gente, conta pra todos nós. Isso é uma longa história. Eu vou pedir que os nossos amigos ali coloquem uma foto que eu separei aqui para vocês verem a Miriam de alguns anos atrás. E eu estou falando aí de 1993, quando, nesse slide daqui, vocês vão ver do lado de cá o Dr. Sebastião Braz Faria, que é o coautor. Do outro lado, o Ivan, que era o coordenador da sala onde eu fui convidada, sala 2 no Frei Luiz. Estamos falando aí do ano de 1993, para poder juntos colocarmos à luz da matéria algo que já estava escrito no plano astral há muito tempo. Então, eu estou mostrando para vocês aí como que nós, naquela época, éramos jovens, vejam, gente, eu tinha cabelo preto. Mas continua bonita, tá? É, lógico, maravilhosa e poderosa. O doutor Faria e o Ivan, já em memória. São pessoas que estão aqui no meu coração e na minha cabeça já há muito tempo. Sim, Miri, e qual o objetivo do livro? Então, conta para nós. Pois é, eu vou pedir então para que os colegas passem agora um outro slide para vocês poderem ver alguma coisa sobre... Pode passar o outro, por favor, que isso aqui são as minhas atribuições como médica, né? Mas eu quero que se fixe aqui nesse diapositivo para vocês poderem entender um pouco dessa trajetória, né? Então, ali na frente é a entrada do Lar de Frei Luiz naquela época. Pouca coisa mudou, mas para aqueles que não conhecem, o Lar de Frei Luiz fica na estrada do Boiúna, lá na Taquara, e eu cheguei lá na Boiúna em 1992 como paciente. Então, naquela época, eu fui para ser atendida. Lá o tratamento é um tratamento espiritual. E na época, eu já falei em alguns videocasts aqui, na época eu tinha alguns miomas, que são tumores uterinos, né? E como eu já ia fazer 40 anos, e a medicina convencional falava assim, olha só, agora, quando você fizer 40 anos e você não engravidar, a gente tira tudo, porque naquela época se tirava tudo. Verdade. Né? E alguém falou para mim assim, tenta lá ir no Lar de Frei Luiz, lá tem umas cirurgias espirituais, né? Quem sabe, de repente, você pode ser abençoada, né? E assim eu cheguei lá na sala 2, no caso, para poder... na sala 1, para poder ser submetida pelos tratamentos espirituais. Depois que eu me tratei na sala 1, que foram alguns meses, uma das salas de tratamento espiritual era 1, na época eu estava recém-formada em homeopatia. E aí, grata, estava eu resolvi me voluntariar para ser pediatra e homeopata dos ambulatórios
do Lar de Frei Luiz. E lá eu fiquei durante 5 anos. Num determinado momento, desses 5 anos que eu estava lá, aquela foto que eu já passei, que tinha o Dr. Faria, que é o coautor, e o Ivan, que era o coordenador da sala 2, o Ivan uma vez perguntou para mim assim, o que você trabalha aqui? Em que você trabalha aqui? Eu falei, eu sou homeopata, sou pediatra do ambulatório. Não, eu estou querendo dizer o que você faz como médium. E aí, qual foi a minha resposta para ele? Não sou médium. Eu não ouço nada, eu não incorporo nada, eu não escrevo nada. Ou seja, nada disso faz parte da minha história, né? E aí eu me lembro que na época ele falou para mim assim, olha só, nós estamos falando aí de agosto de 1992. Quando for no começo do ano, eu quero você na sala como apoio, na sala 2, que era a sala em que o Ivan era coordenador e o Dr. Faria era quem colocava os pacientes no leito para serem atendidos por uma entidade, por um espírito, um amigo espiritual, que é o irmão Pierre, que vocês estão vendo ali a foto. Essa foto, inclusive, materializada, né? E eu falei, mas como é que eu vou entrar numa sala que eu nada entendo? Ele falou, não tem problema, tem vários livros da doutrina espírita que seria interessante você ler. E aí, quando chegar em janeiro, você vai ser mais bem informada, né? Porque você já terá consciência disso. E assim eu cheguei na sala 2, onde eu e Faria, na verdade, né? Nós fomos informados pelo médium que trabalhava com o Dr. Pierre que existia um projeto no plano astral, que deveria ser um livro que abordasse homeopatia e energia. Aliás, gente, esse era o nome que já estava lá no plano astral, que deveria ser materializado aqui, para que as pessoas que não conhecessem nada sobre homeopatia nem energia pudessem, de uma forma leve, simples, suave, entender um pouco dessa interseção dessas duas medicinas, a medicina espiritual e a medicina homeopática. E foi assim, querida, que tudo começou. Que lindo, Miriam. Então, esta obra ela foi escrita somente por você, Miriam? Ou tem mais outra pessoa? Você poderia falar? Então, nessa passagem de tempo, eu e Faria, como eu falei, eu fui convidada para fazer parte daquele grupo que procurava a casa, os pacientes que procuravam a casa para o tratamento espiritual nessa sala 2, né? E fui informada disso. E eu me lembro que, na época, eu olhei para o Faria e falei assim, como assim? Simples assim? Como simples assim? Quase nada sei de homeopatia, muito menos de energia. Eu não entendo nada disso. Como que eu posso ter a pretensão de escrever um livro para leigo? E mesmo que não fosse para leigo, né? Falando dessas duas medicinas tão importantes, né? E o Faria, em contrapartida, falou assim, olha só, eu sou dentista, eu não sou homeopata. Então era um dentista que na época já tinha muitos anos de formado, o Faria na época já devia de ter seus 60 e val, e eu, nova, jovem, eu tinha 39 anos, tá? Quase 40, mas não me senti capaz, né? Não me senti em condições. E aí nós declinamos e falamos para o médium, que na época, né, trabalhava com o Dr. Pierre, e falamos para ele, amigo, olha só, sinto muito, mas não vai rolar. Eu não me sinto capaz, muito menos ele. E a entidade continuou. O livro já está escrito. Basta que vocês materializem o livro. E vocês vão conseguir entender como vai fazer esse livro chegar às vias de fato, né? Fiquem tranquilos que nós vamos ajudar. Como assim vamos ajudar? Né? Exatamente, é a pergunta. Como assim? Como assim? Como assim? À medida que as sessões forem acontecendo, as sessões de tratamento espiritual forem acontecendo, entre um paciente e outro eu vou explicando como é que acontece o tratamento espiritual com o paciente no leito. E você, Miriam, mesmo sendo recém-formada de homeopatia, lê rodapé de livro. Eu falei, lê rodapé de livro para quê? E aí, à medida que as sessões foram passando, eu ia entendendo que cada paciente que se deitava naquele leito, e eram 2 sessões por semana, ele atendia, e mais para frente eu vou dizer como que era esse atendimento, e ao término, alguns recebiam um medicamento homeopático, que ele falava, escreva aí, o medicamento é esse. E eu, com uma prancheta na mão, escrevia o remédio, entregava para o paciente. Detalhe, nenhum paciente falava nada. Apenas era colocado no leito pelo Dr. Faria, numa sala escura, que a iluminação era só luz vermelha. O paciente era atendido
eu transcrevi o medicamento que ele falava para eu poder escrever, entregava a receita para o paciente ia embora. E eu ficava com aqueles remédios na minha cabeça. E quando cada paciente saía, ele falava assim, chega em casa e leia. Chega em casa e leia. E foi assim, gente, durante muito tempo. Como eu tinha me voluntariado para o ambulatório era no dia seguinte. E aí eu não sei se a próxima pergunta vai falar exatamente sobre isso. Por que eu me voluntariei, né? Eu me voluntariei em agradecimento pelo tratamento espiritual que durante meses eu recebi na sala 1, que era uma outra sala. E naquela sala, o médium que trabalhava lá, eu me lembro que no final ele perguntou para mim, o que você mais quer atualmente na sua vida? Gente, essa foi a pergunta. Naquela época eu falei, quero ficar livre dos miomas. Eu não tinha filhos, né? E aí eu me lembro que ele falou para mim assim, é muito além disso. E o tempo passou, e aí quando foi dada essa incumbência de escrever o livro, né? Eu falei, será que eu devia de falar que o que eu mais quero na vida é escrever um livro? Nunca passou pela minha cabeça escrever um livro. Então eu estou falando aí de uma pessoa que se sentia sem coragem de escrever um livro, de um assunto que não dominava, recém-formada como homeopata. E, junto com o dentista. Junto com o dentista, sim! Né? Você Porque falou bem. Duas áreas totalmente diferentes. Olha o que a espiritualidade fez, uniu os dois. Uniu os dois. A médica, que acabou de se formar em homeopatia, com o dentista. E detalhe, gente, um detalhe muito importante. Um dos argumentos que eu e ele demos para o médium, na verdade, ainda trabalhando com o irmão Pierre, na verdade, a gente estava conversando com o irmão Pierre, né? Um argumento que ele usou, eu não sou nem homeopata, não vou poder fazer nada. E aí a entidade falou para mim assim, você vai fazer o curso de homeopatia de novo, ao lado dele, para dar força para ele. Eu falei, eu vou fazer curso de homeopatia de novo? Sim. Mas olha só, tem um detalhe, não tem curso de homeopatia para dentista. É verdade. Naquele momento, o que o médium falou para mim? Ano que vem terá. Ano que vem terá. Essas eram as conversas que você tinha com o irmão Pierre? Antes de escrever o livro. Porque isso tudo, gente, rolou durante muito tempo. Os nossos argumentos para não escrever o livro. Na época, o doutor Faria fumava. E ele só parava de fumar nas sessões que antecediam as sessões de tratamento, né? E ainda a entidade ainda falou para ele, você vai parar de fumar. Aí ele, doutor, sinto muito. Aí não consigo. Também. Não consigo. Não consigo. Não consegue agora, mas ali na frente você vai conseguir. A partir do momento que isso começou a ficar muito frequente, tá? Começaram a acontecer as conversas com o irmão Pierre sobre o livro. E como é que eram como corriam essas conversas, Miriam? Porque, assim, vendo num lado, vamos dizer assim, não espiritual, como isso acontecia, essa conversa com o irmão Pierre? Você ouvia? Como era? Materializava? Conta pra gente, porque... Você é curiosa. Muito, porque eu tô aqui, como isso aconteceu, né? Vocês também estão curiosos? Claro, vai não tem me dizer. Como. Bate uma curiosidade. Como é que era? Era uso no ouvido? Era em sonho? Materialização? Como é que era? Conta pra gente. O livro tá aqui, tá, gente? Então, todas essas perguntas que a Andréia, por curiosidade, quer que vocês saibam, né? Tá escrito ali no livro, mas eu vou falar para vocês. As sessões aconteciam na casa quartas e domingos. Então, toda quarta e domingo à tarde, os pacientes eram listados para serem atendidos nessa sala, e essa sala normalmente eram de pessoas que buscavam a casa com doenças crônicas, muitas degenerativas, muitas que a medicina dizia, olha só, não tem saída, não tem jeito. E as pessoas chegavam lá assim, né? Movidas, sabe aquela fé, aquela força, aquela coragem de é o meu último momento, enfim, né? E, na época, quem auxiliava para colocar os pacientes dentro dessas salas, né, era o doutor Frutuoso. Então, eu ficava sentada, é como se fosse uma antessala, onde tinham vários médiuns de apoio, eu era uma dessas médiuns de apoio, e
tinha uma sala menor, onde tinha os leitos, que os pacientes se deitavam para serem atendidos pelo irmão Pierre, e quem colocava no leito era o Dr. Faria. Cada vez que um paciente desse deitava no leito, ele recebia um tratamento espiritual, onde eram materializados, em algumas vezes, instrumentos que não tem no nosso plano, não tem aqui no plano terreno. Instrumentos esses que liberavam uma luz entre vermelho e azulada. Muitas vezes não eram instrumentos materializados, muitas vezes essa luz saía da mão do médium que trabalhava com o Dr. Pierre. Então o paciente se deitava no leito, o médium tratava esses pacientes em diversas áreas, eu ficava no pé do leito, com outros 2 colegas de apoio, o Faria ficava na cabeceira, as luzes eram totalmente escuras, um lugar totalmente escuro, iluminado apenas por uma lanterna vermelha para não queimar a energia sutil, que se chama ectoplasma, que o médium de efeito físico, que no caso era quem trabalhava com o Dr. Pierre, utilizava para materializar esses instrumentos ou para sair a luz da mão dele. Ele tratava o paciente e, ao término, ele prescrevia ou não um medicamento homeopático para cada caso individual. Quando o paciente saía, entre um paciente e outro, ele me chamava o Faria e falava: olha, essa luz que de repente aquele paciente recebeu de forma azul violácea, por exemplo, essa luz é porque nós estamos tratando o corpo energético sutil desse paciente, nós não estamos tratando o corpo físico. A luz que trata corpo físico é uma luz mais avermelhada. Então, quando vocês virem uma luz avermelhada, é porque eu estou tratando no físico. Quando vocês virem uma luz mais azulada, violácea, é porque eu estou tratando em corpos espirituais. E qual a diferença, Miriam, disso? Então, essa luz que ele chamava de luz plásmica, luz astral, ele equivalia, diz ele, né, que equivalia ao 4º estado da matéria. Tinha também o nome de luz coagulada. E essa luz era capaz de, em alguns casos, desmaterializar tumores. Então, e aí eu comecei a entender essa interseção, e aí eu comecei a perguntar para ele, quando havia possibilidade, né? É isso que o senhor quer que a gente escreva? Em que momento acontece a interseção entre o medicamento homeopático e a medicina espiritual? A medicina homeopática e a medicina espiritual? Ele falou assim, é exatamente isso. Mas isso não é tão simples assim, né? Como é que eu vou ter condições de fazer uma coisa dessa? E aí, eu vou dizer para vocês que passou muito tempo. Eu vou pedir, inclusive, para os colegas colocarem um outro diapositivo que eu passei, que eu coloquei ali. Passa o outro. O outro, é aí. O professor Romeu Carrillo Júnior, também em memória, na época eu fazia reciclagens de homeopatia, né? O que seria reciclagem de homeopatia? Eu já era médico homeopata, já estava formado em homeopatia, e ele falava que o médico homeopata tem que continuar a estudar sempre. Você não pode parar nunca. Porque se Hahnemann fosse vivo, Hahnemann era um cientista, e continuaria sendo cientista se estivesse vivo hoje, né? Então, muitas coisas o professor Romeu trazia para a gente uma abordagem mais científica da homeopatia. E eu era aquela aluna, sempre fui. Aquela aluna que sempre sentou na frente. Na época de faculdade, eu levava gravador para gravar o que os professores falavam, e eu continuava assim. Então, eu tinha todas as aulas do professor Romeu gravadas. E no decorrer do tempo, eu fui perguntar para ele, professor, o senhor permite, tem uma incumbência de escrever um livro e tal, eu não me sinto capaz. O senhor se importa de eu colocar um resumo das suas aulas na parte do livro que eu for falar de homeopatia? Ele falou, não me importa, mas você vai conseguir transcrever tudo que eu falo? Transcrevo, sim, o que for mais importante. Então, a segunda parte do livro tem todas as perguntas mais comuns que a maioria das pessoas fazem sobre homeopatia. Não só sobre o medicamento homeopático. E que saiu dessas aulas transcritas por mim, do professor Romeu, né? Sim. Falando nisso, eu sei que já teve vários podcasts aqui. Falando de homeopatia, ai, Miriam, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai falar, não fala, porque está no livro, já aconteceu várias vezes que eu já falei. Mas uma curiosidade, por que
que o medicamento homeopático tem que estar naquele vidrinho cor âmbar, né? Âmbar. Âmbar. Por quê? Qual o fundamento disso? É uma curiosidade. Você sabe que eu não podia, sabe que eu sou curiosa, eu não posso deixar passar. Gente, impressionante a pessoa enquanto criatura. Olha isso. Ela está perguntando uma coisa que está na segunda parte do livro. Exatamente. Mas até, tudo bem, porque são várias perguntas, né, que tem no livro com respostas, mas só para botar, assim, uma curiosidadezinha nas pessoas, envia o restante, mas fala, curiosidade minha. Eu não consegui chegar ainda nessa... gente, já entendi agora. Porque ela começou a ler o livro e não chegou lá. Não, spoiler. Exatamente. Manda um spoilerzinho só para mim e para todo mundo que está nos vendo agora. Vai, Miriam, fala. Por quê? Por que num branquinho, num verdinho? Por que naquele vidrinho? Então. Tem algum sentido, alguma coisa ali? Hoje em dia, com o avanço da ciência, na época de Hahnemann, foi uma observação que ele fez. O cara era safo, né? Então, a homeopatia ela trabalha de uma forma em que, hoje, nós não temos instrumentos para poder medir o que acontece com as respectivas dinamizações, que é a forma como o medicamento homeopático é feito. Então, como são vários reinos que são feitos os medicamentos homeopáticos, e a ciência um dia vai comprovar isso, para você não perder energia, fóton. Quando a física quântica mostra que para pular de uma camada para outra, o elétron pula de camadas e daí ele ganha ou perde energia, quando ele faz essas passadas, né? E a medicina homeopática hoje é considerada uma medicina quântica, exatamente porque nós não temos ainda como comprovar, com a visão da ciência cartesiana, o que acontece com ganho ou perda de fóton. E quem auxilia não perder nem ganhar energia é o vidro âmbar. É o vidro escuro. Por isso que um dos cuidados que quando você vai fazer um medicamento homeopático, a farmácia sempre fala para você, evita de colocar o medicamento homeopático, principalmente quando ele é feito em solução líquida, né? Colocar perto de instrumentos eletrônicos. Né? Então, computador, telefone, né? O celular, qualquer coisa que emita energia, que tenha um campo eletromagnético. E calor também, né? Porque tem que ter uma temperatura certa. Calor, perfumes. Perfume. Por isso que também você não deve de colocar o medicamento homeopático, por exemplo, bolsa de mulher, costuma ter maquiagem, né? Perfume, pasta de dente. Tem tudo. Tem tudo na bolsa de mulher, né? Então, colocar o medicamento homeopático ali dentro, ele vai inativar. É legal você falar isso porque bolsa de mulher tem tudo, né? Então, a pessoa que for levar esse vidrinho, eu estou perguntando isso porque já aconteceu de eu ter que jogar fora um remédio homeopático por causa disso. Porque me disseram, olha, não vale mais. Como assim? E por que eu fiz essa pergunta e tudo isso? Porque a minha dúvida pode ser de muitos. Como eu já perdi um medicamento, né, homeopático por causa dos cuidados, eu quis trazer isso. Tamíria, me perdoe. Tá perdoada. Tem mais uma coisinha que eu falei num podcast aqui, quando eu entrevistei o doutor Júlio e o doutor Domingos. Não sei se com a doutora Sheila também, porque já houveram outros podcasts, tá? Videocasts, Sim, videocasts sobre homeopatia. Sobre homeopatia. Mas eu vou falar nesse aqui também, porque eu acho importante, né? Porque, de repente, alguém pode não ter visto os outros, né? Até porque também tem muita coisa relacionada a isso, também está aqui no livro, né? Tá aqui no livro, na segunda parte do livro, que é quando a gente fala de homeopatia. A primeira parte não é homeopatia, é sobre energia. É sobre energia, né? Isso. Mas eu falei aqui, e aí pegando esse gancho aí que você está falando, do medicamento homeopático quando você vai viajar. Né? De você, quando você for viajar, você ter o cuidado de, na hora de você passar na esteira lá, né, que vão mandar um raio-x ali, né? Sim. De você também não correr o risco de inativar o seu medicamento homeopático, quer seja ele em líquido, e os envelopes, que são os envelopinhos dobrados que tem um pozinho dentro, aí é por causa de outra situação, tá, gente? Mas o cuidado deve ser feito sempre, tá? Sim. Vamos voltar ao assunto, porque, né, bateu a minha curiosidade, você sabe que eu sou impulsiva, não consigo deixar passar. Perfeito. Vamos lá, voltando. Vamos falar do Dr. Pierre.
Como o Dr. Pierre abordava as verdadeiras causas das doenças? Porque como o nosso objetivo também é falar sobre homeopatia e energia, eu dei uma cortada, porque a curiosidade foi muito maior do que, né, a programação do livro, né? Nós vamos... Coisa de Andréia. Intimidade já começa a ultrapassar os limites, mas vamos voltar. Então, como o Dr. Pierre abordava as verdadeiras causas das doenças, Miriam? Então, gente, eu posso dizer assim, que depois que eu entrei para fazer parte desse grupo lá no Lar de Frei Luiz e tive a oportunidade de ter conversas, né, quartas e domingos com esse irmão, como eu falei, eu estava recém-formada em homeopatia, mas eu já tinha 13 anos de formada como alopata, né, como pediatra. E a alopatia ela é cartesiana, né? Então, a explicação das doenças é sempre por agentes externos, né? Pelos vírus, pelas bactérias, pelos bichos e tal. E o Dr. Pierre, quando ele conversava com a gente, comigo e com Faria, ele sempre chamava atenção para a gente de uma coisa. Toda doença é evolutiva. Toda doença é para que nós, encarnados, e ele não falava nós encarnados, vocês encarnados, compreendam que vocês têm... A doença, ela traz um propósito, e normalmente é de reforma íntima, é de transformação, que muitas vezes você não consegue fazer essa caminhada pelo amor, então acaba sendo pela dor. E tem muitas doenças que são ditas, né, doenças kármicas, doenças do espírito, não são doenças do corpo. E que as medicinas, todas elas têm seu momento certo de serem realizadas, né? E que essas doenças ditas kármicas, muitas vezes, são para que esse espírito se transforme, se reforme e consiga entender a verdadeira causa das doenças como um processo de crescimento pessoal e de propósito. Então, muitos pacientes que procuravam lá o Lar de Frei Luiz e essa sala que a gente trabalhava, eles tinham muitas doenças degenerativas, muitos casos de câncer, muitos casos de AIDS, doenças das mais variadas possíveis, né? E quando eles recebiam, a gente chamava de choque da matéria, quer dizer, eles é como se o espírito deles, se a alma deles, né, participassem de um momento de tanta energia, de tanta luz, de tanta força, que eles parece que acordavam para isso. E eu tive a oportunidade de várias vezes no ambulatório, e eu não sei se tem alguma pergunta disso, né? Várias vezes, quando eu comecei a atender no ambulatório, que era quinta de manhã, saíam pessoas de dentro da sala na quarta-feira com as transcrições dos medicamentos homeopáticos que eram prescritos por ele. Eram transcritos por mim, mas prescritos por ele. E eu abria os protocolos daqueles pacientes, que na época eu fazia pediatria ainda, eu não atendia adulto, só criança. E eu abria, e tinha muito remédio que era prescrito que eu não conhecia. E as pessoas iam lá para validar a receita. Então eu assinava e carimbava, como médica, aquelas receitas que eram prescritas lá no dia anterior, ou num domingo. Sendo que eu comecei a entender que cada história daquela que eu ouvia, daquelas crianças, daquelas mães que levavam aquelas crianças, eram realmente, muitas vezes, para crescimento até da família toda. E também não está aí na pergunta, mas está me vendo na cabeça agora, e eu vou dizer para vocês que foi a primeira que me marcou muito, tá? Era uma criança que devia de ter mais ou menos seus 4 para 5 anos, era um menino, e esse menino, me lembro que chegou, trazida por essa mãe, por esse pai, e esse menino não enxergava, a um palmo à frente do nariz. Ele não enxergava. E o Dr. Pierre, porque numa das vidas dele, ele foi médico homeopata, ele é um espírito que, na época, né, ele era austríaco com descendência francesa, e ele foi discípulo de Hahnemann. Em 1800, meu avô Bolinhas. Né? Então, o Dr. Pierre tratou dessa criança durante muitas e muitas sessões. E o que essa mãe levava para a gente lá, né? Que o filho ia ficar cego, porque o oftalmologista já tinha falado que ele ia perder a visão e que ele não ia conseguir nem ser alfabetizado, porque era um grau assim muito elevado de perda da visão mesmo, né? Tempo passou, esse menino ia regularmente toda quarta e domingo, que essa mãe levava. Depois de tempos, que eu não lembro o que foi, quanto tempo foi, ele começou a ir no ambulatório. E eu passei a atender esse garoto no ambulatório como homeopata. E essa mãe começou a falar para mim e levar laudos
de oftalmo, dizendo que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Que a doença, além de ter paralisado, ela estava evoluindo. E esse garoto teve um dia que chegou lá no ambulatório, com o laudo do oftalmologista, surpreso, que o garoto já podia ser alfabetizado. Isso, para mim, foi um chacoalha, sabe? Tipo assim, nossa, é preciso ver para crer, né? Não é preciso crer para ver, é preciso ver para crer. E na semana seguinte, essa mãe chegou lá na sala com um ramalhete de flores enorme, muito emocionada, para entregar essas flores para a sala, em agradecimento. E esse menino sentou no leito, e quando o doutor Faria acendeu a lanterna, para ele poder deitar, ele falou assim: a luz é vermelha, mamãe. Eu estou vendo a luz. E aquilo me emocionou muito, muito, porque aquele garoto não via nem a luz que emitia da lanterna, porque a luz vermelha não queima o ectoplasma. Por isso que a sala de tratamento é escura. A única luz artificial que a gente tem é de uma lanterna vermelha. E esse menino, a mãe perguntou para ele assim: conta para o doutor o que aconteceu hoje. E aí ele falou: tia, tio, eu vi um passarinho na árvore da sala da minha casa. Que lindo. Gente, muito emocionante. E como essas histórias eu tenho inúmeras. Algumas estão no livro, outras não, porque foram coisas assim que aconteceram ao longo dos anos. Você pode passar, por gentileza, quantos anos eu levei para escrever esse livro, querido? E se vocês quiserem saber mais as histórias, tá aqui, Homeopatia e Energia. Aonde eu compro esse livro, Miriam? Fala para as pessoas. É na Amazon? Esse livro ele é vendido na livraria do Lar do Frei Luiz, que foi a segunda edição, foi a editora do Lar do Frei Luiz que fez. A primeira edição foi a Fake, Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais. Não é um livro psicografado, como está escrito ali, gente. Eu e Faria, tá? Levamos 18 anos. Pouco tempo. Para coletar as informações, para ler, para estudar, para aprender. Para eu ter coragem de poder colocar esse livro para ser materializado, como eles mesmos falaram, né? Através de palestras, exposições, bienais, enfim, que a gente foi. Mas qual foi o momento chave para eu tomar vergonha? Nem coragem, decisão, não sei. Um dia, numa dessas sessões de tratamento, o irmão Pierre chegou para mim e para o doutor Faria e falou assim: olha só, é só um aviso. Ou vocês editam logo esse livro, ou algum de nós vai subir e eu vou descer. Como assim? Eu olhei para o Faria e falei assim: olha só, já chega, né? Passaram 18 anos. Por que tanto tempo, Miriam? Em segurança ou vocês estavam coletando mesmo informações? Não, já tinha coletado tudo. Na época, tudo que falava sobre energia e tudo que falava sobre homeopatia, eu e Faria, a gente coletava e eu resumia. Eu e ele, a gente coletava e eu resumia. Então, foram muitos e muitos e muitos resumos. E quando o irmão Pierre falou isso, eu falei: bom, eu acho que, né, tá na hora, né, da gente parar com isso, né? E aí foi a editora Fake, que foi a primeira editora que fez essa divulgação. Passa um slide que mostra, por gentileza, aqui. Então, eu mostro para vocês aqui embaixo, tá? Essa foto aqui de baixo, que tem o Franklin Moreira, que era presidente da Casa Espírita, né, da Fake, em memória. Eu ali no meio, meu marido ali do lado, e ali foi a primeira edição do livro Homeopatia e Energia. Em 2011. Foi em 2011, tá? Aqui foi a gente autografando, o Paulo ali junto com a gente, dando uma força, o irmão Ivan, do MAP, prestigiando a gente também. Ali foi uma palestra que a gente deu, e foi um marco para mim. Eu digo assim que essa primeira edição foi como se tivesse nascido um filho, sabe? Um filho já com 18 anos. Tá, e como é que foi o impacto do livro, você, o seu amigo na qual escreveu junto contigo? Como é que foi isso? Como é que foi esse impacto assim agora? O livro saiu, e agora... estamos na Bienal, e o que vamos fazer? Na como verdade, é que foi isso? O Faria foi obrigado a fazer homeopatia, né? Então, aqui ele já era homeopata, ele fez parte da primeira turma de odontólogos, né? Ir na minha primeira Bienal, em 2011, lançando um livro, é uma emoção, gente, que é inenarrável. Não dá para falar. O Franklin, na época, ele tinha uma editora, né? Que era editora da Fake,
Ele foi um homem muito arrojado, ele fez 5.000 livros, porque ele acreditou. E o Lar de Frei Luiz, em 2018, fez a segunda edição, já revisada, que é essa aqui. Sim, essa é a segunda edição. Essa é a segunda edição, feita pelo Lar de Frei Luiz, pela editora do Lar de Frei Luiz. Então, nós estamos na segunda edição. Existem por aí, não sei onde, né? Mais de 3.000 livros que rolam aí. O livro é vendido online, né? Não só pela editora do Lar de Frei Luiz, como pela Amazon, pela Magalu, enfim. É online. Se você clicar online e colocar o livro... Homeopatia e Energia, aparece esse livro. Gente, ele é lindo, Miriam. A cor dele, rosa, lilás, porque a espiritualidade é a cor lilás, rosinha, não é isso? É isso aí. A energia, apesar de que a energia não tem cor, né? Eu tenho muita alegria hoje, satisfação, contentamento, o nome que você queira dar, né? Porque quando a gente fala de homeopatia, né? Com uma pessoa que queira saber o que está além, né? Esse livro ajuda a pessoa a compreender algumas coisas. E aqui está, né, a mão, né, com a espiritualidade, a naturezazinha, né? Isso. E aí, Miriam, eu tenho uma pergunta aqui. Como o tratamento com medicamento homeopático pode ser potencializado? Como é que eles são potencializados? Ou é assim, não, toma uma gotinha, ou aquela bolinha? Como ele é potencializado? Ou então assim, toma e você vai melhorar, ou tem que ter fé, né? É uma coisa que tem que acreditar, porque existe um mito atrás disso, né? Será que os medicamentos homeopáticos funcionam? Né? Então, explica um pouquinho, apesar de ela já falou em vários videocasts, mas o meu você não falou. Ai, que delícia, gente. Então, quando você está aqui, você pede que o outro fale. Agora, eu estou pedindo para você falar. Eu vou obedecer, tá, gente? Sabe como é que é, né? Hoje a estrelinha é ela. Vamos lá. Conta isso pra gente, enfim, vai. Em relação ao tratamento espiritual e homeopatia, né? Quando o paciente ele é submetido ao tratamento com luz plásmica ou luz coagulada, que é essa luz azul que eu falei, ou com passe, que vai trabalhar também campo energético sutil, e você utiliza o medicamento homeopático, essa é a interseção das duas medicinas, porque uma trabalha com campo de energia sutil e a outra trabalha com medicamento homeopático nas suas respectivas dinamizações, que vão estimular receptores energéticos da sua célula. Não é na doença, né? Então, o medicamento homeopático, ele age como um imunomodulador dessa tua célula em campo subatômico para que teu organismo libere as substâncias que ele precisa liberar, como dizia o professor Romeu, para manter as suas constantes internas em plena harmonia. Então, a partir do momento que você utiliza o medicamento homeopático e você faz um tratamento espiritual, não vai atuar no campo físico, vai atuar no campo energético. Nós temos muitos corpos, nós não temos só o corpo material, né? Então, a partir do momento que o paciente ele passa a ser corresponsável pelo seu processo, saúde e doença, porque é um processo, e ele deixa de focar apenas na doença, no sintoma, né? Naquilo que faz ele se sentir mal e que ele cristaliza a dor, isso não vai ajudar ele. Então, se ele tem uma mudança do pensamento, do sentimento, das ações, e ele passa a se autotransformar e ir em busca da cura dele, porque, gente, olha só, toda cura é uma autocura. Ninguém vai fazer milagre se você não se transformar, se você não se reformar. Inclusive, o irmão Pierre, ele sempre falava para a gente das doenças kármicas, que são essas doenças para resgate, né, para melhora dessa alma, e doenças que a gente precisa acordar para mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, né? E que muitos pacientes chegam para serem tratados das suas doenças, né? E enquanto está tratando, ok,
ele acha que ele já está bem. Só que ele para de fazer o tratamento espiritual e ele volta a ser exatamente o que ele era antes. E isso faz com que muitas vezes a doença volte, porque ela não encontra um campo adequado para ela poder, essa doença, poder ser transformada. E ela volta mais forte ou não? Ou volta como Depende, era? varia de paciente para paciente. A gente já viu muitos casos, Andréia. Eu continuo vendo até hoje, né? Porque eu continuo nesse trabalho, vou dizer paralelo, né? Mas enfim, a médica homeopata continua trabalhando como voluntária nos tratamentos espirituais e eu vejo muitos pacientes, são muitos relatos de pessoas que têm verdadeiras transformações mesmo na vida, sabe? Mas não é milagre. A doença não vai sumir por milagre. Ela vai, como é que eu vou dizer? Vão ser acionados determinados mecanismos que o medicamento homeopático, que vai agir nesses receptores que eu falei, como imunomodulador, junto com o tratamento espiritual, que vai agir nos corpos espirituais, elas vão como se dar as mãos. E essa pessoa mudando o seu padrão vibracional. Porque aí a gente está falando também de frequência. Não está aí também. Mas é que está me vindo na cabeça, gente, porque isso está no livro. Um dos capítulos, quando a gente fala de energia na primeira parte, eu fiz questão de fazer resumos de pessoas que na época, e continuam hoje, tá? Falando sobre frequência vibracional. E na época, eu me lembro que era o Dr. Joe Dispenza, que já falava, né, sobre frequência e sobre energia. E tem um desenho que eu achei bem interessante aqui, que fala das frequências vibracionais desde o amor até a raiva. Vê se você consegue achar. Tá aqui, ó. Então, inclusive, tá até rabiscado, gente, porque eu andei futucando. Então, ali, nesse desenho, ele mostra desde a raiva, que é assim, uma frequência mais baixa, até o amor, que é uma frequência vibracional mais alta, onde aqui no meio, se você for passando aqui, você vai escalando essa frequência e a dor e o sofrimento, dependendo dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, elas ficam numa frequência muito perto da raiva. Então, se você continua albergando no seu coração e no seu pensamento raiva, ódio, mágoa, ressentimento, é difícil que até os medicamentos homeopáticos consigam te ajudar. Ou que um tratamento espiritual, que na hora que você está melhorando e está querendo se transformar e se reformar, se você voltar para baixo, tudo vai piorar, gente. Então, é uma corresponsabilidade, na verdade. Não, o livro, Miriam, é muito interessante. Aqui no sumário tem, por exemplo, homeopatia e espiritismo. Homeopatia é preciso mesmo crer. É muito interessante o seu livro. Quem foi Hahnemann? Aliás, quem foi Hahnemann? Eu sei, porque você já me disse, mas os nossos colegas não sabem. Fala, Miriam. A gente está falando de Hahnemann, né? Para falar de Hahnemann, né? Num livro que eu estou falando de homeopatia e energia, isso. A minha intenção não foi de falar da pessoa Hahnemann. Falo da pessoa Hahnemann, que a gente pode dizer assim, é o nosso baluarte da homeopatia. Foi ele que trouxe todos os fundamentos e conceitos da medicina homeopática, né? Mas, aí no livro, em algum momento, se você achar e quiser ler um trechinho, eu vou falar sobre o apóstolo da medicina espiritual, traçando um paralelo entre Hipócrates, Paracélsius e Hahnemann. 3 luminares, onde Hahnemann é como se ele conseguisse codificar através da medicina homeopática o que o pai da medicina já havia falado muito tempo antes. Tanto que a medicina homeopática, ela existe há mais de 200 anos. Então, ela vem muito antes da medicina alopática. Achou? Sim. Aqui fala quem foi Hahnemann. Ele nasceu na Alemanha, 11 de abril de 1755, de uma família humilde. Desde cedo, revelou a altura do seu espírito universal. Era filho de um comerciante de porcelanas e muito inteligente. Era mesmo um gênio. Possuía profundos conhecimentos de ciências físicas, naturais e falava fluentemente várias línguas. Ele lecionava grego, latim, inglês, hebraico, alemão, francês, italiano, espanhol, sírio e árabe.
Que coisa, que maravilhoso. Falar de Hahnemann daria um outro podcast. Com só para certeza. falar de Hahnemann. Videocast, desculpa, gente. Só para falar de Hahnemann, né? Mas, quando a gente fala de homeopatia com essa visão sistêmica, né, abrangente, fazendo com que as pessoas procurem pelo menos compreender que cada medicina tem o seu momento certo. A medicina alopática, convencional, a medicina espiritual, a medicina homeopática, os florais, o ayurveda, enfim, todas as formas de tratamento, elas são bem-vindas e se complementam. Não existe medicina alternativa. Então, a homeopatia não é uma medicina alternativa, é complementar. Complementar, E essa medicina complementar que a homeopatia com a espiritualidade, né? Isso evolui, né? Nós, o ser humano, né? E a medicina espiritual, Miriam, como ela faz para abrir, para você se conhecer, para você se evoluir, a homeopatia, a energia, a medicina espiritual com cura, com passe, né? Com essas coisas mais evoluídas que eu não entendo. Como é que é essa evolução? Vocês conseguem perceber de imediato? É uma coisa assim, muito paulatinamente, uma coisa muito lenta. Como é que vocês conseguem enxergar isso? Como é que vocês, médium, conseguem, ou médium, ou quem trabalha, né, nessa área, consegue enxergar a evolução dessa pessoa? Porque remédio alopata você toma, daqui a uma semana você está ótimo, né? Quem está com problema de infecção, em 7 dias, 14 dias, né, tá perfeito. E como vocês olham por esse olhar espiritual homeopático? Gente, olha, essa pessoa, enquanto criatura, faz umas perguntas, vamos dizer assim, bastante complexas, né? Olha só, Andréa, cada caso é um caso, né? Se a gente compreende que nós não somos este corpo, nós somos um aglomerado energético, de energia sutil, que está aqui temporariamente vivendo essa experiência humana. Então, aspas, porque não é frase minha, mas você já deve ter ouvido em algum lugar, eu não sou um ser humano. Eu sou um ser espiritual, vivendo temporariamente uma experiência humana, que tem um tempo limitado. Tem um começo, tem um meio e tem um fim, este corpo material. Entretanto, nós não somos esse corpo material. Nós somos esse ser espiritual que vive, continua vivendo além das sucessivas etapas que um dia, quem sabe, a gente vai até saber ou conhecer, o que não vem ao caso aqui agora, né? Quando a gente adoece, qualquer um de nós, e faz parte da vida, adoecer faz parte, né? Sentir dor faz parte. O negócio é, como que a gente consegue passar por esses desafios da dor e do sofrimento, né? Será que a gente é o tipo daquela pessoa que a gente fica reclamando o tempo inteiro, se vitimizando, dizendo muitas vezes por que isso está acontecendo comigo, ou por que isso aconteceu comigo, e agora o que eu vou fazer? A vida para mim acabou porque eu estou doente, principalmente quando você está perante doenças, por exemplo, como um câncer, né? Que hoje em dia a gente está vendo muitos e muitos casos de câncer, né? Então, você tem que olhar para dentro de você e perceber que tipo de ser espiritual, na hora que você se defronta com a doença, você é. E como profissional de saúde, eu como profissional de saúde, quando eu recebo uma pessoa que está sofrendo, que está com dor, que está doente, como que eu me porto? Será que eu trago para mim aquela dor e sofrimento e fico pior que ela? Será que eu faço algum trabalho individual de reforma íntima, de transformação, de autoconhecimento? Será que eu olho para mim com generosidade, com acolhimento, com respeito, procurando a cada dia me tornar uma pessoa melhor? Ou será que, de repente, eu nunca tenho tempo? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para mim. Eu não tenho tempo para ter
uma alimentação saudável, para ter um sono adequado, para ter um estilo de vida legal, né? Eu estou vivendo... Sabe que nem hamster, que é o que está me vindo na cabeça aqui agora? Sei. Naquela roda, assim? Sim, aquela sim. roda que você não pode parar? E muitos colegas estão assim. Muitos colegas alopatas, homeopatas, não importa. Colegas da área de saúde, não estou dizendo nem médico, estou dizendo da área de saúde. Estamos assim porque está todo mundo muito doente. Então, se eu não me determinar, em algum momento da minha vida, parar, olhar para mim, independente de religião, em nenhum momento a palavra religião cabe aqui. Mas como que eu encaro esse meu processo evolutivo enquanto ser humano? Será que realmente eu estou respeitando esse meu momento presente, que é inevitável, né? É inevitável. Será que eu estou grata? Né? Será que eu estou utilizando a gratidão como uma forma de eu me mover na vida, mesmo quando doente? Mesmo quando doente, hein? Porque ser grato só quando a coisa está boa, não vai mudar nada. Você tem que prestar atenção quando as coisas não estão boas. O que eu posso fazer? O que eu aprendo com isso? Sim, até porque o ato da gratidão, né? Ele libera endorfinas. Endorfina, serotonina, eleva o nível do neurotransmissor da dopamina. Então, não é nem a gratidão, mas o exercício da gratidão. Porque gratidão ficou moda, né? Ah, gratidão, tudo coloca gratidão. Gratiluz. Gratidão, ou namastê, né? Mas a gratidão, que é o exercício, né, diário do agradecimento, né, de fazer sua reflexão de vida, né, e agradecer tantas coisas boas quanto as coisas ruins, porque às vezes o ruim foi para te livrar até de certas coisas que lá na frente vão ser boas, e você tem o vício de reclamar, né? Porque nós estamos... o positivo é clamar. E quando você reclama, você retrocede, né? E todas as pessoas que têm esse ato da gratidão, do exercício, são pessoas muito mais leves. E, com certeza, o remédio, tanto alopático, quanto homeopático, quanto a cirurgia espiritual, ou então só o fato de você caminhar para a cura, tu já está curado, não é? Com certeza. Porque a cura está em nós, não é verdade? E você talvez consiga até falar muito mais do que eu, né, vivendo toda essa sua experiência, não só de vida como médica, mas também, né, naquele lugar maravilhoso que é o Frei Luís, que é o do Padre Pio, que eu tive a oportunidade de conhecer. Maravilhoso o trabalho deles. E tem alguma coisa, Miriam, que você gostaria de falar de uma experiência dessas mesmo? Eu acabei de dizer que só a pessoa crer, ela conseguiu uma cura. Tem algum... tudo bem, deve estar no livro. Mas dá um spoilerzinho, vai. Olha eu abusando da pessoa. Tu tem alguma experiência que você possa contar pra gente? André, são muitas experiências, muitas. Teve uma época lá no Frei Luís, porque agora a gente está... Agora não, né? Tem mais de 20 anos que a gente está na casa de Padre Pio. Mas eu tive muitas experiências lá no Lar de Frei Luís, porque, como eu falei para você, eu trabalhava no ambulatório no dia seguinte. Então, tudo que acontecia na sala de tratamento, eu tinha cadastrado e registrado em prontuário médico. Laudos de colegas em prontuário médico. Então, não foi achismo, entendeu? Eram coisas reais, palpáveis, principalmente para mim, que não estava engatinhando nisso daí, não conhecia absolutamente nada, né? Muitas pessoas se tornaram, inclusive, voluntários, e se tornam ainda hoje, né, voluntários da Casa de Padre Pio, por exemplo, depois de conseguirem... a palavra cura eu acho forte, né? Mas desaparecem os tumores, somem os tumores mesmo, sólidos, pessoas com cirurgias marcadas, em que vai fazer, de repente, exames antes, pré-operatórios, para poder operar, e não tem mais. E os médicos ficam... O que aconteceu, né? Ou cicatrizes mesmo. Não precisa operar mais porque tem uma cicatriz aqui. Você foi operada onde?
Então, são muitos casos, não dá para eu te dizer um caso especificamente, né, dessas curas, porque seria São pouco, vários, seria né? pouco, são vários. E essa minha presença, né, começando no Lar de Frei Luiz e continuando atualmente na Casa de Padre Pio, você vê, desde 1992, são muitos anos, e aprendendo o tempo inteiro com o olhar do médico, né? Porque em nenhum momento eu deixei de olhar o médico. Então, como médico, tem que tratar a doença, sim. Não fique esperando que milagres caiam do céu, porque milagres desta forma não existem. Eu acho muito interessante a fala do Paulo Frutuoso, quando eu entrevistei ele aqui, né? Que foi o meu primeiro, que ele falava, não existem milagres no começo. Depois ele falava, sim, existem milagres. Por quê? Depende do que você entende como milagre. Sim. Né? Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade como coautor da sua história, né, que a gente possa ser coerente, né, para poder ver a hora certa de andar junto com o milagre ou não ficar só esperando que aconteça e você não faz nada, né? Não, sim. E esse milagre, não milagre, homeopatia, então, precisa mesmo crer? Precisa ter... a homeopatia vai fazer milagre? Não, não vai fazer milagre. Mas a homeopatia tem que crer, Miriam? Ou a própria... O que é feito da natureza, apesar de que a natureza, né, ela automaticamente, se você crê, só ir pegar o vidrinho, né, você já está ali curada, enfim, se sentindo melhor. Mas a homeopatia tem que crer? Ou não? Aliás, acho que essa é a pergunta nota 1000, né, da maioria das pessoas, né? A gente também já abordou isso aqui nos videocasts anteriores, Sim. né? Mas é importante que a gente hoje possa refletir sobre o que para você significa ter fé. O que para você significa acreditar. Então, tudo começa em você. Não é na homeopatia, mas primeiro em você. Porque se a gente for olhar a homeopatia sendo usada, como a gente já falou aqui com o Dr. Fábio, que já foi uma outra videocast que eu fiz com ele, com o próprio Júlio, com o Domingos, né? Se você for ver quantas atuações a homeopatia tem atualmente na agronomia, a planta não precisa ter fé. A planta não precisa crer, né? Então, a agronomia hoje está usando nas plantações, principalmente orgânicas, né? Está usando medicamento homeopático dinamizado, reduzindo muito a necessidade de colocar agrotóxico. A homeopatia tem sido utilizada muito em animais. Então, a veterinária usa homeopatia muito. Então, quem precisa ter fé e quem precisa crer? O dono do animal, para poder dar um medicamento homeopático, fala para ele, olha, toma isso aqui que tu vai ficar legal, tá? Ou o bicho precisa acreditar. Uau, né? A vaca. Enfim, né? Crianças, bebês. O bebê precisa acreditar, precisa ter fé. Então, não é uma questão de fé, não é uma questão de crença. É uma questão de que hoje nós ainda não temos condições materiais, instrumentos materiais, para comprovar o que a ciência cartesiana quer comprovar sobre esse medicamento homeopático quântico, porque acaba sendo quântico, porque nós estamos falando de energia. Exatamente. Tem uma pergunta exatamente falando sobre isso. O doutor, não sei se eu vou conseguir pronunciar, certo? Doutor Amit Goswami, é isso? Isso, que está em seu livro, é médico quântico. Considera a terapêutica homeopática como uma medicina quântica? E se ele considera, né, a homeopatia uma medicina quântica, pelo que você respondeu, sim, e o que ele se baseia? Então, o Amit, ele é indiano, né? E ele teve, inclusive, um workshop agora, há pouco tempo atrás, falando exatamente sobre esse momento que a gente está vivendo dentro da física quântica e tudo que está sendo evidenciado através dos tratamentos que ele está chamando de quântico, né? Que foge do padrão material, né? Então, ele diz, e Ramatiz, no seu livro Fisiologia da Alma, também fala, são 5 capítulos nesse livro, Fisiologia da Alma, de Ramatiz, que ele fala exatamente sobre o medicamento homeopático. E o que ele diz é que, hoje,
do jeito que nós estamos, nós seres humanos estamos, né? Cada vez mais adoecidos pelo clima que a gente está vivendo, pelos alimentos que a gente está consumindo, pela vida estressante que a gente está tendo. Se nós não tivermos uma tomada de consciência diferente para que a gente possa resgatar a saúde que todos nós temos, mas que a gente está perdendo com o tempo, e não fizermos algo, nós, para que a gente possa viver uma vida com mais saúde, mais consciência, né? Que a coisa vai ficar cada vez pior. E que a única saída, hoje, para que a gente possa resgatar essa degeneração das nossas células, primeiro a nossa autorreforma, a nossa autoconsciência, né? A nossa autotransformação, seria a medicina homeopática, seriam os florais, porque são medicamentos que não são destrutivos, eles, muito pelo contrário, eles ajudam, eles auxiliam o organismo a ir em busca da sua cura, da sua autocura, né? Então é isso, ele tem, inclusive o livro dele chama Médico Quântico. Que legal. Exatamente assim. Miriamzinha, que eu amo de paixão, estamos chegando, tu sabe, ao final. Vai, vai. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi falado? Ai, deixa eu voltar aqui no livro. Olha, Homeopatia e Energia, esse livro é maravilhoso. Tá bem algumas coisas rabiscadas, porque eu estou amando. Realmente não tive tempo de ler tudo, mas nada que daqui a 2 dias eu não acabe. Olha lá, eu. Nossa, maravilhoso. E no teu livro você fala muita coisa interessante. Fala sobre o ectoplasma, os corpos sutis, quem foi Hahnemann, os centros energéticos, chakras. Temos que fazer um videocast de chakras. Temos? Né? Temos, porque eu acho interessante, porque eu não entendo nada, mas acho fantástico. Quando eu estou com o chakra desequilibrado, eu rapidinho vou correr para um lugar que me bota tudo equilibrado. Mas eu gostaria de entender até um pouco melhor sobre isso, e com certeza muitas pessoas. O cérebro imortal, interagir para evoluir. Nossa, que livro maravilhoso. Olha, eu indico a vocês. Miriamzinha, tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi falado? Tem muita coisa, porque o livro ali... Tem, né? Vocês sabem que eu gosto de falar, né, gente? Mas não vem ao caso. Se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para os nossos queridos e adorados amigos, né, eu diria o seguinte, todas as respostas que a gente precisa encontrar estão aqui dentro. Aliás, não é aqui dentro, tá, gente? É aqui, mas aqui. Então, quando a gente consegue conectar o pensar e o sentir, todas as nossas inquietações, né, todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, eu acho que eles ficam mais atenuados porque a gente consegue encontrar verdadeiramente a paz que a gente precisa que está dentro. Gente, é simples, mas não é fácil, porque todos nós estamos vivendo hoje um mundo, né, de profundas transformações. Mas, lá atrás, alguém disse alguma vez, vós sois deuses. Então, como deuses e deusas que todos nós somos, se eu puder falar alguma coisa para vocês, arranje um tempo para começar a fazer esse mergulho para dentro, para reencontrar essa luz divina que está dentro de cada um de nós, e tenho certeza absoluta de que dias melhores sempre estão por vir. Basta a gente estar atento e focar naquilo que vale a pena. Maravilhosa! Minha linda, muito obrigada por você estar aqui. Eu amei te entrevistar. Foi delicioso. Foi nem uma entrevista, foi um papo bem gostoso. Sou cheia de curiosidade. Tem mais você vai ter que falar para mim e poder falar para as outras pessoas no outro videocast, porque não acaba por aqui, não. Tá bom. Mas foi maravilhoso, Miro. Te agradeço. E eu fico honrada em você me escolher para poder discutir contigo sobre o teu livro Homeopatia e Energia. Maravilhoso. E muito, muito, muito obrigada. Olha só, gente, eu vou falar um negócio aqui, porque ela esqueceu de falar, porque é emoção, sabe, gente? É um negócio assim de emoção. Com certeza, tô comigo. Gente, olha só, olha lá. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. Não, meu amor, esse finalzinho eu deixei para
Eu mesma falar. Então fala, amor. Mas sabe o que é isso? Já é o hábito de comandar a mesa, entendeu, gente? Ela esqueceu que ela está no sentido oposto. Então, não esqueci. Muito obrigada por estar até aqui, no final desse podcast maravilhoso com a Miriam Marino. Muito obrigada. Então, comente, curta, compartilhe, vai lá no YouTube, toca o sininho lá, vai lá e marca lá, clica aquele sininhozinho. Por quê? Porque o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo, ele vai te atualizar e vai mandar muito mais informações para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.